mas é porque nós temos outra palestra. E agora eu quero convidar também o nosso coordenador Enilson para compor a mesa. E também o nosso colega, por favor, Enilson, e o nosso colega Toninho, que é muito importante aqui para a luta sindical, está sempre presente. Toninho, por favor. Toninho, por favor. Toninho. Não preocupa não, depois... você, Toninho, que muito bom você estar aqui, ele é um grande parceiro, e convidar os nossos palestrantes, né? Eu vou deixar para você fazer o convite aos palestrantes e vou deixar a mesa para você, tá, Enilson? Muito obrigado, Elimara. Eu gostaria de convidar o Fabiano para integrar a mesa, por favor. E gostaria de convidar também o Rodrigo Ávila para estar conosco aqui. Prazer. Então, gente, agora a palestra agora, os convidados eles estarão falando sobre a Previdência e o FUNPRESP. Então, de imediato, eu já passo a palavra para o Rodrigo Ávila. Ele é economista da Auditoria Cidadã da Dívida. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço muito ao Citraeng por esse convite. Eu sou Rodrigo Ávila, economista da Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma entidade que luta pela auditoria da dívida pública, né? Pode parecer uma coisa, a princípio, meio distante, né, das lutas da categoria, mas quando a gente vai ver a realidade do que aconteceu com a Previdência nessas últimas décadas, a gente vê que tem tudo a ver, né? Eu até vou ser bem breve, porque algumas coisas até já foram faladas anteriormente. Eu vou usar algumas telas até para facilitar e agilizar também, porque eu sei que para a gente não invadir aí o horário do almoço, né? E eu vou ser bem breve, inclusive essas telas eu vou disponibilizar, não precisa de vocês anotarem tudo, né? Mas para a gente ter uma ideia geral do que aconteceu com a Previdência e quais as perspectivas que a gente tem hoje. Deixa eu usar aqui. Bom, para a gente resumir um pouco as últimas décadas, né? Como já foi falado aqui na palestra anterior, se antes, né, na Constituição Federal, era curto e grosso, o servidor será aposentado voluntariamente aos 35 anos de serviço, se homem, aos 30 se mulher, com proventos integrais, e acabou, não tinha conversa, né? A partir das décadas seguintes, nós começamos a fragilizar essa previdência do servidor público. Com a emenda 20, já começou essa ideia de equilíbrio financeiro e atuarial. Com a emenda 41 do Lula, já se criou essa palavrinha solidário, né, que foi só para legitimar a contribuição dos aposentados e pensionistas, né, que infelizmente começou a vigorar a partir dali, né, e com a reforma da Previdência do Bolsonaro, mais ainda, né, inclusive com a instituição da Previdência Complementar. Se na emenda 41, né, emenda 41 já coloca como um termo quase que impositivo, né, será instituído, né, por lei de iniciativa do Poder Executivo, foi aquela lei de 2012, né, na emenda constitucional 103 do Bolsonaro já aumenta ainda, né, instituirão inclusive estados e municípios, e o regime de previdência complementar sempre contribuição definida, ou seja, você sabe quanto você contribui, mas não sabe quanto vai receber. E agora abrindo a porta também para a entidade aberta de previdência complementar, ou seja, se hoje ainda existe uma certa lógica da FUNPRESP, né, isso aí, pela reforma do Bolsonaro, já se poderia, inclusive, abrir para a previdência complementar, previdência aberta dos bancos, né? Isso é só para a gente ter uma ideia geral, né? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, é só para a gente preparar o terreno, né?
Qual que é a lógica da privatização da Previdência? É a não garantia dos benefícios. O que é plano na modalidade de contribuição definida? A resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar entende-se por plano de benefícios de caráter previdenciário na modalidade de contribuição definida aqueles cujos benefícios programados têm seu valor permanentemente ajustado ao saldo da conta mantido em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios. Inclusive, quando tiver aposentado lá, se tiver uma perda do mercado financeiro das aplicações da FUNPRESP, perde. Então, isso é interessante para a gente recuperar como que foi desmontando a Previdência Pública, e agora depende do quê? Depende da conjuntura econômica. E Previdência não é imprevisão. Previdência é sinônimo de previsibilidade, de garantia, e não de insegurança. Aí vem os defensores da FUNPRESP e falam, não, mas da FUNPRESP a alíquota é menor, aquele negócio que teve recentemente, aquele debate, melhor migrar, se não é, e tal. O que eles diziam? Porque na FUNPRESP, quer dizer, na Previdência do regime anterior, o regime próprio, o servidor pagaria mais de 14%, principalmente depois da reforma da Previdência do Bolsonaro e tal, e na FUNPRESP pagaria só 8,5%. Esse era o discurso falacioso, porque, na verdade, quando a gente olha as regras, as leis, da mesma forma que o governo, a reforma do Bolsonaro, modificou por PEC as alíquotas, mudou totalmente as alíquotas, no próprio texto da Constituição ele colocou os valores. Nunca existe, eu nunca vi isso, uma tabela progressiva na própria Constituição, e fez isso. Quem garante que na lei da FUNPRESP, que é a 12.618, também não vai aumentar? Então isso tudo são discursos falaciosos. Eu estou aqui só preparando o terreno para o principal, que é o seguinte: sempre a falácia de que não temos recursos, As contínuas reformas da Previdência caminham para a privatização, quase que obrigando, a adesão à Previdência Complementar. Não, porque na Previdência Pública, existe toda uma precarização, a alíquota seria maior, e agora, inclusive, com a reforma do Bolsonaro, inclusive, o que tem lá? Tem alíquotas extraordinárias, inclusive, a pessoa já pode estar até aposentada, inclusive, o que pode ocorrer? Ali no segundo item, da mesma forma que o governo modificou a Constituição para aumentar as contribuições do regime próprio e criar alíquotas extraordinárias ilimitadas. Está lá na Constituição, na reforma, na emenda constitucional 103, o que é um absurdo, se fragilizar dessa forma a previdência do servidor público, prevendo uma cláusula incerta. Isso aí realmente é uma coisa impressionante, porque a qualquer momento pode, não deu déficit, o discurso deles, não, aumenta a alíquota, ou seja, é realmente impressionante. E aí teria aquela possibilidade da PEC 555, que seria a anulação da contribuição dos aposentados e pensionistas, só que com a reforma do Bolsonaro, o que aconteceu? Mudou o local da Constituição onde previa a contribuição dos aposentados e pensionistas, ou seja, a PEC 555 teria que ser alterada a sua redação em plenário, porque já está quase que já na pauta do plenário, teria que haver uma emenda para se adequar, tamanho é a violência que foi colocado essa questão. Depois no debate a gente pode aprofundar. E aí qual que é o jogo? Infelizmente, a ideia é jogar os servidores para os fundos de pensão, e agora, inclusive, pode ser entidade aberta, pela reforma do Bolsonaro. Tenta-se jogar trabalhador contra trabalhador, para tentar legitimar o atual modelo econômico, ao condicionar os benefícios de aposentadoria ao rendimento das aplicações, que depende de quê? Em primeiro lugar, juro alto. Se o Banco Central tivesse uma política
correta, né, como os países desenvolvidos fazem, a Funpresp teria prejuízo, né, como inclusive está tendo, eu vou até mostrar, né, porque apesar disso, mesmo que, né, siga basicamente uma estrutura de aplicações em renda fixa, mesmo assim não se consegue atingir as metas, é uma coisa impressionante. E aí qual que é a ideia, né? Se o Banco Central aplica essa política atual, que até já foi falado antes na palestra anterior, juros altos que travam a economia, aumentam a dívida pública e aumentam a transferência de renda e riqueza dos trabalhadores para os grandes beneficiários da dívida pública, que são bancos e grandes investidores, qual que é a armadilha? Essa dívida explode, cresce, e aí eles vêm com um discurso de que a dívida cresceu, tem que ter um arcabouço fiscal para limitar os gastos sociais, inclusive com servidores. Olha a armadilha deles. Primeiro eles fazem a dívida crescer por causa dos juros, e depois vem na mídia do grande capital dizer que a dívida cresceu por conta de gasto com servidor, que não tem nada a ver, né? O jogo é esse, infelizmente, né? E aí, qual que é a consequência? Novo arcabouço fiscal, né? Caso a meta de superávit primário não for cumprida em determinado ano, aplica-se imediatamente até a próxima apuração anual as seguintes vedações. Não pode criar cargo, não pode fazer plano de carreira, não pode criar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas, e vai por aí. E se a meta seja descumprida pelo segundo ano consecutivo, aplicam-se também, quando perdurar o descumprimento, adicionalmente as seguintes vedações. Até reajuste, hein? Não pode ter nem reajuste se não cumprir a meta de resultado primário. Tudo isso por quê? Por conta de uma ideia, um argumento de que a dívida pública subiu, cresceu, sem investigar as suas causas, né? E aí se impede também a admissão, a contratação de pessoal, concurso público, ou seja, isso aí foi a Lei Complementar 200, né, que acabou de ser sancionada, infelizmente prevendo tudo isso. Por quê? Por conta, na verdade, dessa estratégia, né, de fazer a dívida explodir e depois culpar o servidor por isso. Pois é, inclusive o teto do Temer era só o congelamento, né? E agora é o quê? Congela, tudo bem que dá 2,5%, mas tem que cumprir também no máximo 70% ou 50% do crescimento da arrecadação e cumprir as metas de superávit primário também. Ou seja, a gente saiu de um teto para 3 tetos. É claro que aí, né, existem diferenças, mas a situação é grave, porque isso aqui não existia no anterior. Pode até acabar o concurso público, se não cumprir a meta de superávit primário, que até inclusive é uma meta arrojada, até maior do que o mercado esperava, né? Todo mundo está dizendo, não vai conseguir cumprir a meta de superávit primário. Qual que é o resultado para o servidor? Fim do concurso público, não pode fazer concurso público enquanto não se voltar a cumprir a meta de superávit primário. Ou seja, é o resultado da política de juros altos. E aí eles tentam jogar trabalhador contra trabalhador, fazendo o quê? O capital da Funpresp Jude, né, está indo para onde? Quase 80% dos investimentos da Funpresp Jude estão em renda fixa, ou seja, principalmente títulos da dívida pública. Ou seja, para a Funpresp Jude conseguir a sua meta de rentabilidade, o Banco Central tem que fazer essa política absurda, como a gente vai ver na próxima tabela. Ou seja, mesmo assim, mesmo aplicando a maior parte dos recursos em renda fixa, mesmo assim não se consegue cumprir a meta de rentabilidade, que é IPCA mais 4,5%, basicamente, né? Ou seja, nos 9 anos que estão aí, em 5 deles não se conseguiu cumprir a meta, né? Isso aí eu não estou nem considerando os custos administrativos, de benefícios especiais, outras coisas, morte, invalidez, estou falando o rendimento total, né? Não se consegue cumprir a meta, e mesmo no período inteiro, né, atualizando tudo, acumulando tudo, não se cumpriu a meta. Ou seja, realmente, será que tem razão aqueles que falam que os investimentos da Funpresp Jude são corretos, são bons, né?
aí entra também a questão, qual que tem sido a evolução, né? A rentabilidade da Funpresp-Jude em comparação com a meta, né? Que seria IPCA mais 4,5%, que é a linha vermelha. A linha azul é o que a Funpresp-Jude conseguiu, ou seja, não se tem uma tendência, é uma coisa errática, né? Porque eles até falam, não, mas o investimento é em renda fixa, não tem problema. Será? Em 2020 e 2021, quando o Banco Central jogou a taxa Selic lá embaixo para 2%, os fundos de pensão tiveram prejuízo, não conseguiram atingir suas metas atuariais, né? E agora é que com essa política, a partir principalmente de 2022, subindo o juro até a lua, aí sim, né, os fundos de pensão e a Funpresp-Jude voltou, né, estava começando a voltar, acredito que esse ano consiga atingir a meta, mas a que custo, né? Então é interessante a gente verificar isso, que dentro da lógica que está aí, né, a Funpresp-Jude só tem um resultado positivo se houver uma política monetária absurda, como já foi colocado aqui na palestra anterior. Eu vou pular algumas coisas, por exemplo, qual que é o resultado disso, né? Porque se fala que não tem recurso, né, mas ao mesmo tempo, para pagar juro não tem limite, né? Então metade do orçamento vai para juros e amortizações da dívida, enquanto que a Previdência Social inteira, inclusive ali, inclui a Previdência dos servidores, hein? Aquela parte azul ali, é menos da metade do que se gasta com a dívida. Então essa história de que não, porque tem que cumprir as metas atuariais, que não dá para ter aposentadoria integral, tem que privatizar, tem que jogar para a Funpresp, porque a Previdência tem que ter superávit. Que história é essa, né? Então vamos ver qual foi o déficit da dívida pública. 1,879 trilhão. Né? Eles gostam de falar do déficit da Previdência como se fosse uma coisa que existisse déficit. Ninguém fala desse. Até porque, né, na Constituição, se a gente for olhar a origem da Constituição, a Previdência do servidor público é um direito e tem que ser pago, porque é o serviço público. Né? Se a gente olhar o setor privado, por exemplo, aquele ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ele ganha lá uma aposentadoria milionária do banco onde ele trabalhou, porque faz parte do salário. Né? A aposentadoria do servidor faz parte do pacote do salário. Né? Isso aí foi esquecido durante as décadas para dar espaço a esse discurso de déficit, né? Que não tem sentido. Né? Aí a evolução, né, dos gastos com a dívida pública, a linha verde, né, desde 2000 até 2022, né, a gente vê que com o teto de gastos sociais do Temer, o gasto com pessoal em cargos sociais, aquela linha lá meio lilás ali, começa a cair, né, porque o gasto real, né, já descontado da inflação do servidor, cai, né, por conta desse teto. Vamos ver como vai ser nos próximos anos. Né? E em que condições, mais para concluir, né, qual é a condição, isso que é a ideia principal que eu queria colocar, qual é a condição para que a Funpresp-Jude tenha sucesso, ou tenha rendimento, tenha rentabilidade? Isso, enquanto a zona do euro tem juros reais negativos, de menos 0,67%, o Japão menos 3%, Estados Unidos 1,74%, aqui no Brasil é 7,78% de juro real. Isso é uma aberração. Não existe isso. É por isso que a gente não cresce há vários anos. Né? Se a gente olhar, estamos com um PIB, não consegue mais do que 2%, 3%, que a renda per capita não sobe. Né? Por quê? Por conta dessa política. A cada 1% a mais na taxa de juros é 44,8 bilhões a mais para juros da dívida pública. E aí gera aquela parte amarela do gráfico. Ou seja, a estratégia é exatamente tentar fazer com que os trabalhadores do setor público virem sócios do capital, queiram juro alto. Né? Essa é a estratégia que eles querem, né? Mas que a gente, obviamente, não vai cair nessa. E aí eles vêm com o argumento, mas o juro tem que ser alto porque tem que combater a inflação. Nada. A inflação no Brasil não tem nada a ver com demanda aquecida, tem a ver com preços administrados,
pelo próprio governo, combustíveis, alimentos, né, que não tem nada a ver com demanda aquecida, tem a ver com política agrícola, ou seja, todos esses argumentos dos neoliberais a gente derruba. E aí ele tem o último argumento, mas se fizer auditoria da dívida, esse é o argumento que eles gostam, né? Se fizer auditoria da dívida, aí vai prejudicar os fundos de pensão, a Funpresp vai ser prejudicada. Eles têm sempre esse discurso, né, para tentar legitimar a dívida, né? O que eles fazem? Eles dão uma migalha da dívida, que é uma migalha, né? Se a gente for olhar com quem que está a dívida pública, é principalmente bancos nacionais estrangeiros, os estrangeiros não financeiros, né? Pessoas jurídicas não financeiras, seguradoras, que tem a ver com banco, fundo de investimento e a Previdência, né? Vem o governo e fala, mas está lá, 19% da dívida pública é devido para a Previdência. Só que ali, qual que é a pegadinha, né? Inclui previdência privada, aberta. Quando a gente olha o que é entidade fechada, fundo de pensão, é menos de 10% da dívida. Então, na verdade, qual que é a grande estratégia de tudo isso? Colocar o trabalhador, dar uma migalha para os trabalhadores, né? Uma migalha da dívida para os trabalhadores, para que eles virem sócios do capital e comecem a defender a dívida pública, defender a política monetária. A ideia deles é essa, né? Então, é interessante a gente estar atento a isso. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, temos várias propostas. É claro que, como o Cacau colocou aqui também na sua exposição, né, quem vai decidir as propostas do sindicato é o sindicato. A Auditoria Cidadã tem sempre a proposta de lutar pela anulação das contrarreformas que têm precarizado a estrutura do Estado e aposentadorias do regime próprio. E, é claro, não ficarmos apenas debatendo qual é o mal menor, regime próprio ou Funpresp. Nesse debate, o governo tentou fazer, né, naquela época da migração, né, fazendo, porque o que é melhor para o servidor, né, como se só houvesse essas duas opções, ficar ou migrar para a Funpresp. Na verdade, isso aí é um jogo de cartas marcadas, né? O ideal é não ficarmos, obviamente, debatendo qual é o mal menor, regime próprio ou Funpresp. Vamos lutar para anular essas reformas. O rombo das contas públicas nunca esteve no regime próprio, mas sim nos mecanismos financeiros que geram dívida pública sem contrapartida alguma ao país, né? Tem vários mecanismos financeiros que dão metade do orçamento para os rentistas da dívida. Então é basicamente isso. Eu não vou aprofundar muito, depois no debate, também na palestra do Fabiano, ele vai poder complementar, né? Infelizmente hoje a gente tem um sistema da dívida que, ao invés de ser um instrumento para financiar, né, porque a dívida pública deveria ser isso, né, financiar investimentos, mas não, ela suga, né, ela tira recursos, né? Por quê? Porque essa dívida é juros sobre juros, não é investimento. Então é basicamente isso que eu queria colocar, né? Nós estamos aí numa conjuntura em que, para que a Funpresp e Jur tenha rendimento, tem que ter uma política monetária absurda. Eles tentam jogar o trabalhador para sócio do grande capital, como se realmente, né, fosse todo mundo igual, né? Como se todo mundo fosse igual, o banqueiro e o trabalhador ganham do mesmo jeito, né? Como se os banqueiros não tivessem sempre os melhores títulos negociados, são os bancos que levam. Por isso é que houve a grande queda de rendimento da Funpresp 2020 e 2021, porque ficaram lá na Selic de 2%, enquanto os bancos ficavam nos títulos que rendiam até 10%, 11% e vai por aí. Então é interessante esse debate, né? A gente coloca sempre como proposta a anulação dessas reformas, pode até parecer uma coisa meio utópica, mas é sempre bom a gente ter esse referencial. Toda vez que for debater, vem o governo e fala, mas não tem dinheiro. Como não tem? Gasta quase 2 trilhões com juros e amortizações da dívida, como que não tem dinheiro? Aí vem eles e falam, não, mas vocês têm que optar, agora a reforma, a privatização, a Funpresp é melhor para você. Que melhor? Minha aposentadoria vai ficar a sabor do mercado financeiro? Então, infelizmente, é essa situação que a gente tem e que a gente tem que lutar contra, né? Não podemos ficar naquele debate, o que é menos pior. É claro que isso aí, infelizmente, foi um debate que teve que ser realizado até por conta da
se migra ou não, né? Mas sempre temos que estar antenados, né, com toda essa história e lutar, sim, pela anulação dessas reformas, né? Obrigado e vamos para o debate. Valeu, gente. Muito obrigado, Rodrigo Ávila. Gente, agora, tendo em vista o avançar da hora, eu vou passar a palavra aqui para o Fabiano dos Santos e vou pedir, né, para ele, na medida que ele conseguir sintetizar um pouco a fala dele, e em seguida, após a fala dele, eu vou abrir perguntas, tanto para o Rodrigo quanto para o Fabiano, mas nós vamos até limitar, tendo em vista o horário e o horário previsto para o almoço, ok? Fabiano dos Santos, eu gostaria que você se apresentasse, por favor, porque embora, né, você já foi apresentado antes, mas chegaram mais pessoas depois, então você, por favor, se apresente. Perfeito. Muito obrigado, Nilson. Bom, eu sou Fabiano dos Santos, eu sou o coordenador geral da FENAJUF, que é a nossa federação nacional, a qual o Citraeng é filiado. Integro também a Secretaria Executiva Nacional da CSP com Lutas, uma das centrais sindicais, né, que atua hoje aí. Inclusive represento o funcionalismo em alguns espaços, né, inclusive tenho participado de atividades das mesas de negociação, representando o funcionalismo na condição de representante também da CSP com Lutas. Sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, sou servidor da área de Tecnologia da Informação e atuei a vida inteira nessa área de Tecnologia da Informação, tendo ingressado no serviço público em 2014. Agora, nos próximos dias, inclusive, está fazendo 9 anos, eu entrei em outubro de 2014, está fazendo 9 anos. Então, eu já ingressei no serviço público no regime de previdência complementar. E esse é um dos motivos, inclusive, pelos quais me propus, inclusive, a participar dessa discussão, porque eu entendo, acredito que há perspectivas diferentes. Eu quero aqui trazer até uma discussão propositiva para as nossas entidades sindicais em relação a como a gente lida com essa situação. É uma situação que está colocada, uma situação de divisão aí da nossa classe, né? Esses diversos regimes de previdência, né? Isso foi sendo construído ao longo dos anos, vou abordar aí na palestra, mas eu acho que é preciso estabelecer esse contexto para que compreendam que eu sou um servidor que ingressou já nessa condição de contribuir apenas limitado ao regime geral, o teto do regime geral da Previdência. Vamos ver aqui. Tá. Então, eu preparei aqui uma apresentaçãozinha, já fiz a minha apresentação, né? E aí, eu queria primeiro falar um pouquinho sobre o movimento sindical e FUNPRESP. E aí a gente tem dois debates que são muito distintos. Quando a gente tem aquelas janelas de migração, o debate do migrar ou não migrar, né? E tem uma outra... Aí esse debate, inclusive, ele é acompanhado de uma outra discussão, que é aderir à FUNPRESP ou não. Porque eu acho que a categoria, inclusive, nesses debates, quando teve as janelas de migração, já compreendeu que são duas discussões distintas. É fazer a migração do regime e fazer a adesão ao FUNPRESP. E aí tem a outra perspectiva também, que é todo o conjunto de novos servidores que estão ingressando no serviço público, não especificamente na carreira do judiciário, para quem já é servidor público, porque nesses casos é considerado a data de ingresso no serviço público, mas quem ingressa originalmente agora, pela primeira vez no serviço público, já ingressa no regime de previdência complementar. E aí é preciso ter qual é a nossa discussão em relação à adesão ao FUNPRESP, porque aí a única coisa que está em discussão é a adesão ao FUNPRESP ou não. Aí, sobre a questão da migração, eu acho que aqui tem uma posição que, inclusive, eu vejo que muitos sindicatos têm, que é o seguinte: a migração é um enfraquecimento
do financiamento coletivo da Previdência. Ao longo dos anos, se estabeleceu uma narrativa, o Rodrigo abordou isso, do déficit da Previdência. Previdência, direito à aposentadoria, é um direito do trabalhador. É a mesma coisa que você discutir déficit da saúde, déficit da educação. Faz algum sentido isso? Obviamente que não. O que já acontece é que a Previdência, ela não é custeada única e exclusivamente pelo orçamento. Só que quando a gente começa a fazer a discussão do déficit, a gente começa subliminarmente a fazer uma discussão de que não pode ir recurso do orçamento para esse direito à aposentadoria. Essa é a discussão que está colocada. E aí, quando a gente faz essa discussão da migração, a gente precisa compreender que a gente está diminuindo a quantidade de recursos para além dos recursos normais ali do orçamento que ingressam para fins das contas previdenciárias. E aí tem duas questões aqui que são muito importantes, né, que é um debate que eu acho que a gente precisa fazer, que é o seguinte: a emenda constitucional 103, o Rodrigo abordou isso, ela estabeleceu algumas armadilhas. A contribuição extraordinária, né, que é essa contribuição extraordinária? Alguém sabe me dizer como é que ela vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas está lá autorizado. O que é a contribuição extraordinária? Quantos por cento? Ninguém sabe, ninguém sabe. Esse debate ainda vai ser feito. E a questão da contribuição de inativos a partir de um salário mínimo. Essa aqui é uma armadilha muito grande que está colocada lá. Porque o que acontece é o seguinte: quando se instalou essas discussões da migração ou não, primeiro que assim, ali a gente já começou, tem um debate ali que a gente já perdeu, que é o caráter coletivo, caráter social da Previdência. Porque quando cada trabalhador, deixa eu ver aqui que é mais vantajoso para mim. Gente, podem ter certeza, aquelas contas ali, quando você olha o que é vantajoso só para você, não vai ter ninguém para defender aquele seu direito quando ele for atacado. E aí já tem dois mecanismos preparados: a contribuição extraordinária e a contribuição de nativos a partir de um salário mínimo. Entendeu? Aí você diz assim: não, porque depois eu vou continuar contribuindo na aposentadoria, então se eu migrar não vou ter essa contribuição. Negativo, está lá preparado a partir de um salário mínimo. E outra, o benefício especial, que é a grande isca para muita gente, ele tem natureza previdenciária. Então, tudo que ultrapassar o teto do regime geral, você vai contribuir sim, né? E isso não é dito. Isso não é dito. Essa conta ninguém faz para a gente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o governo ele prepara contas muito atrativas para dar com uma mão e tirar com outra. Então, ninguém tem garantia nenhuma do que vai ser essa lógica da migração. A paridade e a integralidade, que é aquilo que a gente sempre reivindicou, ela é absolutamente previsível. Mas ela não acompanha a inflação. Quem está recebendo benefício previdenciário tem que ter esse benefício todo ano anualizado pelo IPCA. É muito mais vantagem, vai crescendo, vai chegar uma hora que vai ultrapassar. Sim, isso está acontecendo. Agora, veja bem, Paulo Guedes já manifestou, inclusive foi um tiro no pé, nas vésperas da eleição, a intenção de não crescer o salário mínimo acima da inflação e de não anualizar mais os benefícios da Previdência. Então, se ele verbalizou isso, tenham absoluta certeza, esse projeto já está gestando em alguns espaços. Então, essa lógica da anualização dos benefícios previdenciários vai ser atacada em algum momento. E ainda, frente a isso, nós temos condições de fazer um enfrentamento, porque nós temos toda a classe trabalhadora nessa condição de receber benefícios que são anualizados. Então, isso pelo menos a gente tem condições de fazer enfrentamento. Contribuição extraordinária e as contribuições de nativos, a gente vai ter muita dificuldade de fazer esse enfrentamento. Beleza, obrigado. Agora, quem ingressou no serviço público após 2013? Então, a adesão ao FUNPRESP, como eu falei, a gente tem que ter
ter um olhar de uma perspectiva individual e coletiva. Porque é o seguinte, claro que a nossa pauta tem que ser aquela que o Rodrigo colocou. É chegar e dizer assim, a gente reivindica a revogação das reformas. A gente reivindica a integralidade e a paridade para todos os servidores e servidoras. Isso está colocado? Não, aí é aquele debate que o Magnus fez, né? Quando é que a gente vai sair da resistência e ir para a ofensiva? É uma questão de construção, de correlação de forças que a gente precisa construir. Só que precisamos compreender que precisamos construir. Agora, o que você vai dizer, né, nessa perspectiva? Não, ó, você está participando aqui de um esforço coletivo. Aí o servidor que entra pergunta assim, mas e como é que fica a minha aposentadoria? Qual que é a proposta, né, da entidade sindical para a minha realidade concreta? Então, a gente precisa ter uma proposta para o que nós queremos que seja feito para o FUNPRESP. E eu acho que as nossas entidades têm que reivindicar a extinção da FUNPRESP e a reversão dos recursos acumulados lá para o regime próprio da Previdência, com a lógica da revogação das reformas. Porque se nós não tivermos alguma perspectiva que diga o que vai ser feito desse dinheiro, aí a gente está apenas dizendo para os servidores que é assim, ó, veja aí o que é melhor para você, faça a sua avaliação, escolha e veja se você faz a adesão ao FUNPRESP. Ou você vai dizer assim, não, a gente é contra o FUNPRESP, não adere ao FUNPRESP. Mas a pessoa vai ficar assim, e qual é a perspectiva, então, concreta que eu tenho hoje, se nada mudar, de aposentadoria? Você está dizendo para mim que é para eu ficar só limitado ao teto? Aí vai dizer assim, não, mas você pode fazer uma previdência privada. Pior ainda, né? Pior ainda, porque com todas as dificuldades, o FUNPRESP hoje ainda tem natureza pública. Agora, tem uma questão que é a seguinte: a adesão ao FUNPRESP, esse é um elemento importante, ela assegura hoje desembolso do governo e ingresso de recursos em um sistema de previdência. Então, essa é uma perspectiva importante também. Porque quando você diz assim, não vou aderir ao FUNPRESP, se você está no regime de previdência complementar, você ainda está ajudando duplamente o governo, que você está liberando ele de fazer uma contribuição previdenciária. Então, veja bem, se a nossa reivindicação é a extinção do FUNPRESP e a reversão dos recursos que estão lá para o regime próprio, quanto mais dinheiro do governo tiver ali, dinheiro, né, do orçamento que foi colocado, destinado à Previdência, mais recursos vai ter para reverter para o regime próprio. Então, é uma lógica complexa, mas a gente precisa entender que tem uma situação, uma realidade colocada para esses servidores que ingressaram após 2014, e é uma realidade muito difícil e que divide em relação aos demais servidores e servidoras. E aí, eu acho que aqui a gente precisa falar o seguinte, tem um projeto neoliberal que é acabar com a lógica da previdência pública, é dizer que é cada um por si, e a gente está avançando nesse sentido. Eu tracei aqui um histórico, né, que é o seguinte: a gente teve, em 77, 79, o regulamento do custeio da Previdência Social com contribuição de 6% para pensões. Antes disso, o servidor público não contribuía. Não vou entrar na história muito distante, estou traçando aqui um histórico mais próximo, né? Depois, as alíquotas progressivas de 9% a 12%, né, que a Lei 8.112 permitiu a contribuição, e a Lei 8.612 estabeleceu as alíquotas progressivas, que foram julgadas inconstitucionais pelo STF. Aí foi feita a Emenda Constitucional 3, né, que inclusive foi abordado aqui pelo Rodrigo várias das reformas, eu vou colocar aqui também, que determinou o seguinte: as aposentadorias e pensões dos servidores públicos federais serão custeadas com recursos provenientes da União e contribuição dos servidores, na forma da lei. E aí veio a Lei 8.688 de 93, que mais uma vez estabeleceu alíquotas progressivas até junho de 94. Depois teve uma medida provisória, várias reedições convertidas em lei, que por fim estabeleceu a alíquota de 11%. Isso foi
a partir de 98. Aí aqui as sucessivas reformas. Então, essa emenda constitucional 3, que eu já falei, a emenda constitucional 20, de FHC, que alterou a lógica do tempo de serviço para tempo de contribuição, a emenda constitucional 41, de Lula, que foi o fim da paridade e integralidade para os novos e a taxação de aposentados e pensionistas, a emenda constitucional 47, que foi a PEC paralela lá do Senado, que instituiu uma regra de transição, foi a única que atenuou um pouco todas essas questões dos ataques ao direito de aposentadoria do servidor público. Depois a emenda constitucional 70 da Dilma, que foi a aposentadoria por invalidez pela média. Aí uma mini reforma, que foi a criação do FUNPRESP, né? FUNPRESP-ESE e FUNPRESP-JUDE. A emenda constitucional 88, que foi a PEC da Bengala, que o debate público foi todo em torno da nomeação, de quando que ia ser a nomeação de ministros do STF, mas, na prática, para os servidores públicos, estabeleceu um tempo maior de exercício, né? E, por fim, agora, a emenda constitucional 103 de Bolsonaro, que foi o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, entre muitas outras maldades ali, né, coloquei até entre aspas, que, na verdade, é essa questão aí inclusive, daquelas armadilhas que já ficaram preparadas lá. Tá bom, obrigado. Então, assim, esse é o cenário que nós temos hoje. A gente tem servidores com direito à integralidade e paridade, servidores que aposentam pela média, contribuindo pela integralidade dos proventos, né, que é quem ingressou no serviço público depois da reforma da Previdência de Lula. Servidores que se aposentam pela média, contribuindo até o teto do regime geral da Previdência, com direito a benefício especial, que é quem migrou, né, quem estava em qualquer um dos dois casos anteriores e que migrou. E servidores que se aposentam pela média, contribuindo até o teto do regime geral da Previdência, sem direito a benefício especial. É o meu caso, que ingressei depois disso. Como é que a gente integra tudo isso para fazer uma luta em defesa do direito da aposentadoria? Vou dizer para vocês, muito difícil. Por isso que nós temos que ter uma reivindicação de revogação das reformas e de uma unificação, minimamente isso. Nós temos que unificar a realidade previdenciária do funcionalismo. O caminho para isso a pauta, a bandeira, é a revogação das reformas. Agora, nós precisamos avançar no sentido de que nós não tenhamos mais essa fragmentação, porque essa fragmentação avança, inclusive no sentido de colocar todo mundo naquela linha de baixo. Servidores que se aposentam pela média, contribuindo até o teto do regime geral, sem direito a benefício especial. E essa é a pior das realidades. É a lógica que avança numa construção de que cada um por si, você vai ter que pensar na sua previdência. Bom, aí olha só os patamares de contribuição que a gente tem hoje. De 7,5% a 22% sobre cada faixa, não é linearmente esses percentuais, né, sobre faixas, para quem contribui pela integralidade da remuneração. Então, esse custeio ele pode ser bastante alto até por parte do servidor em termos de contribuição previdenciária. Mas isso é para quem está naquelas hipóteses de que não está limitado ao teto, né? E de 7,5% a 14% sobre cada faixa salarial para quem contribui até o teto. E a contribuição patronal é o dobro da contribuição do servidor. Aqui tem um elemento muito importante, porque quando a gente reduz a nossa contribuição, a gente pensa o seguinte: tô livrando aqui, não vou mais contribuir aquele dinheiro lá, que depois eu vou ver uma outra solução para mim, eu vou comprar um imóvel, que eu vou alugar, que vai ser isso a minha aposentadoria, não sei o quê. Só que a gente está... Aquilo que a gente economiza, o governo economiza 2 vezes. E no FUNPRESP, acima do teto do regime geral da Previdência, é até 8,5%. Então, vejam bem, que vai até 22% a contribuição, não chega a ser 22% porque é por faixas, né? Mas vai até lá uns 18%, né, na prática, de contribuição previdenciária. E o governo contribui o dobro. Agora, quando você
está no FUNPRESP, ele contribui até 8,5% daquilo que excedeu o teto. Então, aquilo que antes vão ser faixas que vão ir de 14 até 22, né, ele vai virar 8,5%. Então, tudo são mecanismos para que o governo cada vez coloque menos dinheiro na Previdência. Isso na forma de contribuição patronal, porque o governo, dentro da lógica que foi instituída por ele mesmo, a gente tem as contribuições do Tesouro, né? Tem as contribuições da sociedade em geral, né, que são múltiplas formas de financiamento, a gente tem a contribuição patronal e tem a contribuição do trabalhador. Aqui a gente não está nem falando do desembolso do governo na condição da união, a gente está falando na condição de empregador mesmo, né? Então a gente vê a redução dessa contribuição dele enquanto empregador. Beleza, já vou avançando aqui para concluir. Então, o regime de previdência complementar, ele parece trazer uma vantagem, né, mas ataca o financiamento. É aquilo que eu já falei antes ali, né? Bom, aqui essa questão do financiamento, né, como eu já falei. Então, aqui as contribuições, né? Agora, quais são as nossas lutas coletivas frente a essa perspectiva individual? Então, primeiro, a gente precisa de uma perspectiva sindical de aposentadoria para quem ingressa no serviço público após 2013, que é um pouco daquilo que eu falei. Nós precisamos disso para as nossas entidades. A gente precisa dizer alguma coisa para esses servidores que ingressam, o que está colocado em relação ao futuro deles. Não é fazer a simulação da FUNPRESP e ver quanto é que acha que vai render a FUNPRESP, mas é dizer que a gente precisa extrair o máximo de recursos do governo, né? E, nesse sentido, se a nossa reivindicação é a reversão dos recursos que estão lá no FUNPRESP para o regime geral, quanto mais dinheiro for colocado lá, melhor, nos limites da contribuição, inclusive, do governo, paritária ali, que é de 8,5%. Então, e a Previdência, ela não pode demandar uma solução individual, onde cada trabalhador tem que fazer o seu próprio planejamento. A gente precisa de uma perspectiva coletiva, social. A gente precisa buscar reunificar a realidade de aposentadorias dos servidores públicos. E a gente precisa coletivizar as lutas. Primeiro, disputar o orçamento para a Previdência. A gente precisa dizer que a Previdência é importante, que precisa ter recursos e que é falacioso que há déficit da Previdência. Inclusive porque a perspectiva de poupança individual que o governo coloca não fez com os recursos da Previdência, que por muito tempo eram superavitários, e o que eles fizeram? Criaram um mecanismo de desvinculação de receitas da União para usar esse dinheiro para outras coisas, e agora não pode usar o dinheiro de outras receitas para a Previdência. Essa lógica está completamente equivocada, porque é um direito. Então, combater a narrativa do déficit, e a Previdência tem que se manter social e precisa de recursos da União. Isso tem que ser uma pauta nossa. Precisa dinheiro para a Previdência. E esse dinheiro ele tem que ser tanto na forma de contribuição do governo atualmente para a Previdência, como também o desembolso, uma vez que a aposentadoria é um direito do trabalhador e a gente tem que reivindicar esse direito, assim como a gente reivindica o direito à saúde, o direito à educação, nós precisamos reivindicar o direito à aposentadoria e o dinheiro tem que ser colocado lá. É inaceitável, que aí o Rodrigo abordou muito bem, que a gente vai ter recursos sendo destinados para um sistema de dívida pública. Inclusive esse nome é muito ruim, porque quando fala em dívida a gente diz assim, não, mas se está devendo tem que pagar. Mas é uma lógica completamente torta, que as próprias instituições financeiras determinam o quanto que o governo vai dever para elas. Isso está completamente equivocado. Então, é isso, gente. Agradeço aí o tempo, e aí na interação a gente tenta... Gente, eu gostaria que o companheiro, que o Toninho, se apresentasse para
Eu gostaria que você se apresentasse, por favor, para o auditório. Olá, pessoal. Toninho Campos, do TRT Divinópolis. Eu venho na luta aí há muitos anos com a turma. E só falar uma palavrinha rápida aqui, a turma já falou o necessário, mas assim, toda luta é importante. Saber o que está acontecendo, entender a questão do desvio das verbas, do orçamento, dívida pública, entre aspas, né? Lembrando que a Ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro da Previdência. A dívida pública, ela é fictícia. A rubrica lá de Dom Pedro II ainda, tem que ter auditoria mesmo. Agora, tudo está errado. O governo, nas reformas, ele prioriza o capital. São projetos neoliberais, né? Acho que a solução maior, além de entender, como nós estamos fazendo aqui hoje, é ter um sindicato forte com luta. O que faz o governo para acabar com essas reformas, com essas mudanças, como foi dito aqui nas palestras? Nós não temos força no momento para fazer isso. Por que o trabalhador avulso conseguiu equiparação com o empregado no artigo 7 da Constituição? Porque a categoria é uma categoria muito forte. Uma greve do avulso, o avulso seria carga e descarga de navio, né? Seria um chapa de navio. Ele conseguiu porque, se ele parar uma semana, o governo ajoelha nos pés dele e pede, pelo amor de Deus. Por isso que ele conseguiu equiparação. Todos os direitos da Constituição, do artigo 7, foram estendidos ao avulso, porque é uma categoria forte. Nós temos que ter união, combater essa divisão interna de técnico, analista, de juiz. Todo mundo tem construir. Nós temos que começar de novo o movimento sindical no Brasil, começar lá de baixo, formiguinha, e fazer um movimento forte. Só assim teremos êxito para acabar com essas, eu não digo reforma, não, destruição da Previdência, destruição trabalhista, destruição do serviço público, está vindo aí. Então, a gente começar a pensar também em tática de movimento forte. Nós tivemos um movimento forte para derrubar o veto. Aquele seria o mínimo, dali para cima, aí a gente vai ter sucesso. Eu acho que é por aí. Muito obrigado, Toninho. Gente, está aberto aqui para perguntas. Algumas pessoas já trouxeram o crachá. Alguém mais gostaria de fazer pergunta? Quem gostaria? Eu gostaria que nos encaminhasse o crachá até a mesa, porque em seguida será encerrada a abertura de inscrições. E eu gostaria que as perguntas sejam feitas em, no máximo, 2 minutos, por favor, tá? Tendo em vista o avançar da hora, né? Em seguida, nós iremos para o almoço, então por isso que eu peço a compreensão e a colaboração de todos. O primeiro a fazer a pergunta será o Ari. Boa noite, bom dia ainda, né? Não é boa tarde, não. Ô, Alexandre Marques, vai lá para você, assim, é uma proposta, tá? Para o sindicato. Fabiano, você está corretíssimo na sua colocação, mas faltou o histórico. Viu? Parabéns aí pela explanação também, gostei demais. Mas quando eu falo no histórico, porque o Lula, quando ele entrou, ele falou, gente, vocês que são aposentados, eu vou elevar o salário mínimo a $2.000. A Globo ficou batendo dia e noite, dioturnamente, para acabar com essa proposta, mostrando os impostos dos alimentos, que tinha que tirar os impostos. Baixou uma campanha sistemática. Ele lá deve lembrar, ele aqui também, não sei. Mas essa luta contra esse tipo de proposta que o Lula fez, ele beneficiaria várias pessoas, porque em vários momentos as contribuições foram feitas diferenciadas. Quando o Collor entrou, caiu para 25%, o dólar reduziu, e reduziu também a contribuição na Previdência, todo mundo passou a contribuir com 10 salários mínimos. Então criou uma confusão imensa, como esses 8,5 que colocaram ali, também é para trazer essa confusão e a gente ficar assim olhando, meu Deus, onde é que vai isso? Não, vai sim, está indo para um lugar. Eles querem cada vez mais diminuir os pagamentos para os aposentados. Então, é isso mesmo, mas a sua proposta está certa, mas nós temos que entrar numa nova proposta que eu vou sugerir aqui. Que ela seja, qual foi o melhor momento que nós tivemos dos funcionários públicos? Ari, 30 segundos. É meio difícil, mas fica para a próxima. Aí é o seguinte, então seria, quando você teve os melhores momentos do serviço público e o salário recebido,
Nos Estados Unidos está tudo em dólar, 6 mil dólares, 8 mil dólares e cargo tal 10 mil dólares. Então tinha que pegar essas referências, porque o Brasil agora vai ser a referência. Ele tem o BRICS, ele vai ter condição que o Lula fez, tentou fazer e montou, e agora implementou definitivamente. O mundo inteiro está depositando no BRICS, que o Lula montou. Então nós vamos ter sim muito capital, muito dinheiro, e vai estar o Brasil na ponta da potência, e que esses cálculos que eles colocam, como rendimento, como isso, como aquilo, deveria dar uma fortuna daqui a pouco para o servidor. Concluiu, Ari. Tá, vou parar. E só para concluir, senão fica sem no ar, parece no ar a proposta. Então, só para olhar esse histórico, de onde você falou que parou, não, vão parar no melhor momento. Obrigado, desculpa. Muito obrigado, Ari. Chama a Joana Dark, por favor. Joana Dark Guimarães, nossa deputada federal. Eu queria só perguntar a questão da dívida pública, a taxação dos super ricos. A gente precisa implementar a taxação dos super ricos, porque nós vamos ficar pagando para os super ricos aí. Então, acho que a nossa luta deveria ser, sim, dos sindicatos, em todas as entidades, para que fosse aprovada a taxação dos super ricos. Nós não aguentamos carregar os super ricos, mas não. Só isso. Senhores, vocês gostariam de já responder ou eu passo para o próximo? Certo. Carlos Augusto dos Santos. Minha pergunta vai para o Fabiano, é o seguinte, né? Você falou sobre o pacote de maldades da reforma de 2019, né, da PEC, mas tem uma coisa pior que não foi falado, você não comentou, questão das pensões. Entendeu? Isso aí foi uma tragédia porque hoje famílias de servidores hoje estão passando aperto, porque as pensões elas caíram pela metade. Então isso aí é um negócio também que nós vamos ter que trabalhar sobre isso, tá ok? Muito obrigado, Carlos. Cristiane Menezes. Primeiramente, parabéns aos palestrantes pela explanação. A minha pergunta é o seguinte: quando a gente estuda direito, eu formei nessa área, a gente estuda os princípios, principalmente o direito constitucional. Então, um dos princípios mais importantes é o princípio da segurança jurídica. E quando a gente faz um concurso público, né, a gente vê o edital, é como se fosse um contrato. Tem um regramento constitucional vigente à época, né? E depois de muitos anos, muda-se a regra do jogo, o jogo em andamento, né? Foi o que aconteceu comigo com essa emenda constitucional de 2000, da reforma da Previdência. Porque quando eu entrei no serviço público, o regramento constitucional, como ele explanou a princípio, era no artigo 40. E essas emendas já começou no governo Lula, né? Algumas micro-reformas, e aí veio essa de 2019, que para mim foi a mais devastadora, né? Durante o governo Bolsonaro. Então, existe alguma possibilidade de se questionar juridicamente, com base nesse princípio de segurança jurídica? A gente já sabe que o Supremo já julgou que não existe direito adquirido diante de regime jurídico do serviço público. Porém, me parece uma grande injustiça você, no decorrer do tempo, né, depois de 20 anos de serviço público, você não se preparou para aquilo e muda totalmente. Por exemplo, pensão por morte, hoje eu não posso morrer, porque a pensão por morte para minha filha vai ficar irrisória. Eu não posso morrer. Então, eu gostaria de perguntar isso, se existe algum fundamento, alguma possibilidade, não sei se seria melhor para o corpo jurídico do Citraeng, né? Ou se os palestrantes podem dar alguma luz, se existe alguma possibilidade de alegar, ainda de contestar essa reforma, à luz do princípio da segurança jurídica, que é um princípio constitucional, né? É isso. Muito obrigado, Cristiane. Luciano Araújo.
Boa tarde a todos. Eu primeiro parabenizar os palestrantes, excelentes palestras. E a minha pergunta anteriormente seria, mas que já foi feita aqui pelo Ari, sobre a pensão, as pensões, né? Como ficaria. E pegando um gancho também do Toninho, no sentido de que, se os chapas pararem, o governo se ajoelha. O serviço público, a meu ver, tem essa possibilidade no que concerne à justiça eleitoral. Se a justiça eleitoral para em épocas de eleições, eu acredito que o governo também se ajoelha. É isso. Muito obrigado, Luciano. Kleber, Geisel, Getiel. Gente, o que os colegas falam aqui de chapa são os estivadores, né? Então, assim, tem sido usada a expressão aqui. Sim. Bom dia a todos. Parabenizar pelas excelentes palestras. Eu tenho duas perguntas, uma com a finalidade de ver se eu entendi bem as palestras. A sugestão que os sindicatos têm para nós é: quem tem o poder de escolher aderir à FUNPRESP ou não, que não adira, e quem é obrigado a aderir, que fique na FUNPRESP e não a outra previdência privada. Esse é o caminho, é a sugestão, para que quando aconteça aquela reversão, né, do que está na FUNPRESP para o regime próprio, aí fortaleça o regime próprio. É o que eu entendi, só para confirmar se é isso mesmo. E a segunda é sobre a perspectiva de futuro. Nas narrativas que eu ouço, parece que é uma briga eterna entre governo e servidor. Entra governo de diversas ideologias políticas, esquerda, direita, centro, não importa. Quando entra, prejudica o servidor. Então parece que é uma briga eterna. Vocês têm alguma perspectiva de que essa briga um dia termine e algum governo seja aliado do servidor ou não? Muito obrigado, Kleber. Gente, antes de passar aqui a palavra, né, para os nossos palestrantes, para eles responderem, eu quero fazer dois comentários aqui. Eu gostaria que os senhores manifestassem, né, sobre o que o Kleber falou, a pergunta dele. Eu entendo que a filiação ao FUNPRESP ela é compulsória desde outubro de 2012, não? Mas você pode solicitar isso aí. Certo, isso eu vou deixar para o Fabiano te responder. E, né, dentro da questão que o Rodrigo falou, né, ele expôs de longa data, que eu conheço a questão da dívida pública, que já há muitos anos, já há mais de 30 anos que eu acompanho isso, e o que eu observo é que ela sempre vem consumindo em torno de 50% do orçamento da União para pagamento, né, da dívida. E, lamentavelmente, eu vivi o governo Figueiredo, Sarney, né, depois Itamar Franco, depois tenho vivido todos esses governos, e eu jamais vi qualquer um fazer qualquer coisa no sentido de reduzir essa dívida pública, de diminuir essa dívida pública, o que é lamentável para todos nós. E acerca, né, da fala do Fabiano, eu observo também que, caso haja uma união da classe trabalhadora, se nós conseguíssemos isso, algumas
uma boa parte dessas reformas que tem ocorrido, né, que iniciou lá com Itamar e depois a mais profunda dela, uma das mais profundas, a de 15 de dezembro de 1998, a emenda constitucional número 20, né, que nos retirou diversos direitos, nós conseguiríamos, assim, teria uma chance realmente de reverter, de reconquistar alguns benefícios que nos foram retirados, né, Fabiana? Então, eu gostaria agora... Eu vou deixar primeiro começar pelo Rodrigo, certo? E depois passo a palavra para você. Obrigado aí pelas questões muito interessantes, né? Eu vou responder rapidamente aqui, depois o Fabiano complementa, né? Falar um pouco mais das questões mais econômicas, né? Por exemplo, como bem falou a Joana Dark, inclusive eu tive lá no lançamento da Frente Parlamentar, né? Lá na Câmara, né? Agora, né? No final do mês, agora semana passada, né? Muito interessante o evento, né? Inclusive ela participou. E essa proposta da taxação dos super ricos é interessante, inclusive para a questão sindical. Porque se a gente olha no Brasil hoje, 20 bilionários, os 20 maiores bilionários do Brasil, têm mais riqueza do que 60% da população. Isso é uma coisa, é até difícil da gente entender, como que 20 pessoas têm mais riqueza do que 60% da população. Isso é o resultado do sistema da dívida, de um modelo tributário que não tributa o rendimento do capital, só tributa do trabalho, né? Porque nós pagamos 27,5% na fonte, e eles lá ganham bilhões e bilhões de rendimento das empresas, né? Que é a distribuição de dividendos. Os banqueiros, né? Que ganham o juro da dívida e recebem o lucro dos bancos, não paga nada. Não tem imposto sobre grandes fortunas, apesar de estar na Constituição desde 88, não é regulamentado, né? E os estrangeiros que vêm aqui ganhar com a dívida interna, entre aspas, né? Porque interna parece que é dívida só aqui no Brasil, não. Vem todo mundo de qualquer lugar, com a liberdade de fluxo de capital que existe desde os anos 90, qualquer um vem aqui, ganha bilhões e bilhões de juros da dívida e não paga nada de imposto de renda, né? Ou seja, aí depois se pergunta, por que será? Vale do Rio Doce, empresa do setor primário exportador, não paga nada de ICMS, né? Enquanto a gente paga 30%, 40% na conta de luz. Aí é que a gente vê, por que será que 20 bilionários possuem mais riqueza que 60% da população? Por isso, e porque eles ganham também os juros da dívida, né? Então é interessante esse debate. Tem muitas propostas sendo colocadas aí, inclusive o governo tem até algumas iniciativas, mas a gente sabe que se não tiver mobilização, né, a gente não vai conseguir. E aí vem a pergunta, como mobilizar? Né? Como já foi bem colocado aqui, tem vários setores da sociedade que têm poder, né? Eu acho que isso vai vir principalmente com a junção, né, do setor público, setor privado, né? O Citraem já faz uma missão muito importante, que é fazer parte do núcleo mineiro da Auditoria Cidadã da Dívida, difunde muito essas informações. Eu acho que a partir do momento que a gente chegar no setor privado e mostrar isso, né, mostrar que eles, olha o quão rico esse país é, e o quanto que é mentiroso esse discurso de que não tem dinheiro, de que não tem jeito, eu acho que é possível fazer alianças, né, com o setor privado, né? E mais uma questão aqui. Pois é. Inclusive, como você colocou bem, né, o princípio da segurança jurídica, né? Eu vou só falar mais na questão econômica. Claro que, como você falou bem, né, os advogados é que sabem mais, o pessoal da área do direito é que sabe melhor essa questão. É claro que o Supremo, né, ele é um órgão político, claro, a gente sabe, né, indicação pelo presidente da República, aprovação pelo Congresso e tal. A gente já viu, né, que eles não aprovaram, não acolheram, né, as ações contra a taxação dos nativos, né, e tal, foram contra. E quando a gente entrou lá com uma DPF da própria OAB para garantir simplesmente o que estava na Constituição, o artigo 26 da DCT, a auditoria da dívida, o Barroso enterrou lá, ficou anos e anos sem fazer nada, e depois nem recebeu a denúncia, porque nem considerou, porque disse que isso não é coisa para a DPF, dizer, não, isso aí não é matéria de preceito fundamental, como se não tivesse escrito na Constituição que tem que ter auditoria da dívida. Ou seja, então, uma coisa que está óbvia, né, que é a segurança jurídica óbvia, o que está no texto da Constituição, tem que fazer.
nem isso eles fazem. Ou seja, então é claro que tem um jogo político aí muito grande, né? Já com o servidor, fez o concurso e tal, mas isso não é contrato. Eles vêm com esse discurso, aí pode tributar, pode taxar os aposentados pensionistas, até porque tinha aquela palavrinha solidária, né, que a PEC, a emenda do Lula colocou como uma pegadinha para depois legitimar que poderia haver tributação dos aposentados pensionistas. Então, é uma questão política, né? Isso aí vem mais nesse sentido da gente buscar mobilização, inclusive, com o setor privado. E aí, finalmente, a questão final, né, que você colocou, essa dívida pública, né, leva 50% do orçamento, o Kleber também colocou. Qual que é a perspectiva que isso algum dia termine, né, essas políticas que priorizam o pagamento da dívida e não os direitos do servidor? Por que o servidor está sempre perdendo e a dívida pública sempre ganhando, né? Ou seja, essa dívida pública, como a gente colocou antes, ela é, em grande parte, ilegítima. Como é que uma dívida cresce por ela mesma sem ter dado um centavo para construir escola? Essa dívida não serviu para isso. Ela surge de quê? De juros sobre juros. E que juros? Juros estabelecidos pelo Banco Central com a justificativa de combater a inflação. Que inflação? Inflação do governo vai lá e aumenta o combustível. O que adianta aumentar juro para combater a inflação de gasolina, de óleo diesel? Não tem sentido, são preços administrados pelo governo. Qual que é a desculpa dele? Não, porque a demanda está aquecida, então nós temos que aumentar o juro para poder diminuir a demanda, porque aí as pessoas não podem pegar empréstimo e tal. Olha a justificativa deles. É um total desvio de finalidade da política monetária. Dizer que é para combater a inflação de preço administrado, pode botar o juro na lua que não vai cair o preço da gasolina, porque não é demanda aquecida, é preço administrado, e aí tem um jogo de carta marcada. Se aumenta a gasolina, se mantém uma estrutura fundiária absurda, onde pouquíssimos têm grandes quantidades de terra, exporta toda a maior parte da nossa riqueza é exportada, não temos produção suficiente para o mercado interno para combater a inflação de alimentos. É um absurdo ter inflação de alimentos num país como o Brasil. Pode botar o juro na lua que não vai cair o preço do alimento, depende de mercado internacional, depende de clima às vezes e tal, estrutura fundiária, política agrícola e agrária, não tem nada a ver. Ou seja, essa dívida não tem legitimidade, ela surgiu a partir de um fator ilegítimo, que é a política monetária falsa, com um argumento totalmente equivocado. E isso é possível questionar, é claro que precisa de mobilização. E aí é que está o grande desafio nosso, juntar Rodrigo, com o setor privado. Vou pedir, por favor, para você. Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite e vamos para a luta, é isso aí. Bom, quero começar aqui só registrando a satisfação de compartilhar essa discussão aí com o Rodrigo, né? A gente já participou de alguns debates, de algumas atividades online conjuntamente, mas acho que presencialmente é a primeira vez que estamos juntos aí. Vou tentar abordar aqui rapidamente assim, as questões que foram levantadas. A questão do salário mínimo, acho que ela é muito sensível, né? O Ari colocou isso, né? E inclusive a ofensiva que se faz em relação à questão da valorização do salário mínimo. Primeiro, assim, só fazer um registro aqui. Às vezes eu acho que a gente faz uma certa confusão, porque o salário mínimo não é unidade. O salário mínimo é um patamar, né, remuneratório mínimo. E por que eu acho que é importante fazer essa distinção? Porque às vezes a gente fala assim, a aposentadoria antes era até 10 salários mínimos. Então, se o salário mínimo está tendo uma valorização real e você diminui o número de salários mínimos que cabe no teto, mas vai atualizando o teto, isso não é ruim, gente. E isso nos leva a uma situação onde o mínimo se aproxime do teto, seria o ideal, todo mundo ter um determinado patamar. Mínimo é mínimo, tá? Não é unidade. Acho que essa é uma discussão importante, porque às vezes a gente cria obstáculos
para uma lógica de discussão de valorização do salário mínimo quando a gente quer transformar o salário mínimo em unidades, né? A questão da taxação dos super ricos aí que a Joana trouxe, inclusive, né, acho que eu quero adicionar aqui a questão do imposto de renda sobre dividendos. É um absurdo você ter um tratamento diferenciado para o trabalho e para o capital, né, a nível de taxação. É um absurdo. Isso não tem lógica, isso, inclusive, isso são raríssimas situações no mundo. O Brasil, eu acho que é um de 2 ou 3 países que não taxa dividendos. Então, olha que situação aberrante. E isso foi originalmente, quando se estabeleceu isso, foi a pretexto de fomentar né, o investimento aqui no Brasil. Gente, não é isso que vai fazer diferença. Imposto é devido, tem que ser pago. A questão das pensões, tanto o Carlos quanto o Luciano levantaram. Aqui eu quero até fazer um registro, eu falei ali de algumas mini-reformas. É importante lembrar que houve uma mini-reforma da Dilma que antecedeu a emenda constitucional 109, que já atacou as pensões também, que tinha uma questão da temporalidade do recebimento, e depois isso foi incorporado à Constituição, na emenda constitucional. Isso. Se incorporou na Constituição, né? Isso. Então, assim, foi um momento assim muito ruim quando a gente começou a discutir essa questão das pensões numa perspectiva de gerar economicidade para o orçamento da Previdência, né? Então, dizer que basicamente é um ataque ao direito das pensões. Acho que, inclusive, com muita luta, não foi pior ainda a situação das pensões na emenda constitucional 103, porque ali havia uma intenção de se atacar mais brutalmente ainda o direito à pensão, porque na verdade é um direito decorrente, não é o próprio trabalhador usufruindo, né? Mas de fato cria situações preocupantes aí para a estrutura das famílias, né? Exatamente, que permanecem com o que não dá mais para dizer direitos, né? O que não é para todo mundo não é direito, aí é privilégio, né? A questão da segurança jurídica que a Cristiane trouxe, acho que o Rodrigo já colocou uma questão que é assim, esses julgamentos no STF, etc., no final das contas eles são políticos, né? Então, por mais que a gente estabeleça argumentos jurídicos consistentes, e é necessário estabelecer argumentos jurídicos consistentes, mas a gente tem que entender que se não tiver um processo de mobilização, o que nós vimos, por exemplo, no julgamento do marco temporal no Supremo Tribunal Federal, é um exemplo, porque o que houve foi um processo consistente de mobilização em torno da pauta. Então, só chegar no Supremo com uma argumentação jurídica impecável, isso não é suficiente mesmo, né? A gente precisa de um processo de mobilização. Aí a questão aqui ela também colocou assim, né, que a emenda constitucional 103 foi a mais devastadora. Gente, de fato, sim, porque aqui a gente fez uma discussão na perspectiva de servidores e servidoras. Agora, na perspectiva dos trabalhadores da iniciativa privada, a emenda constitucional 103 praticamente acabou com o direito de aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. Porque imagine uma situação de algum trabalhador que está próximo à sua aposentadoria, perde o emprego. Já é uma situação péssima, né? Recolocar, etc. Porque se você está próximo à aposentadoria, você vai enfrentar dificuldades relacionadas a etarismo, etc. Mas aí, a hora que esse trabalhador recuperar o emprego, se estava faltando 2 anos para ele se aposentar, não falta mais 2, porque pelo decurso do tempo agora faltam 4, sabe? É uma lógica absurda, que na prática eliminou a perspectiva de aposentadoria do trabalhador e da trabalhadora. E isso se relaciona com o que o Cacau colocou na exposição inicial dele, que é assim, as pessoas já não acreditam mais na aposentadoria. A questão da carteira assinada, ela perdeu relevância, né, na medida
fora. Ela perdeu relevância na medida em que as pessoas não conseguem mais enxergar essa perspectiva de se aposentarem, né? Então elas já estão abrindo mão de todos os direitos. O trabalhador de aplicativo, ele não tem, por exemplo, direito à licença médica. Ficou doente, beleza, ficou doente, mas não trabalhou, não recebeu. Simples assim. Então essa lógica a gente precisa combater muito, mesmo nós, sindicatos do serviço público, porque o que ataca a nossa classe, em algum momento, vai atacar depois. Não pensem que trabalho por aplicativo, inclusive no judiciário, não é possível, né? Porque a gente fala, não tem como. A gente está falando aí em reformas administrativas, e o CNJ está discutindo Justiça 4.0, para daqui a pouco existir uma lógica de trabalho por tarefa no judiciário, recebe por aquilo que fez, não tem direito a nada. A gente não está distante, gente. O Luciano, além da questão das pensões, ele colocou também a questão da mobilização. Mobilização é o elemento chave para qualquer processo de conquista ou de manutenção de direitos que a gente vai participar. Ele deu o exemplo da justiça eleitoral, mas, na verdade, quando a gente tem movimentos como esse do dia 3, onde há uma convocação para uma luta unitária do funcionalismo, ou como foi na greve geral de 2017, que derrotou uma reforma da Previdência de Temer, que foi... e eu quero aqui só fazer um resgate, eu não sei se vocês vão recordar, mas a reforma da Previdência de Temer, na sequência, aconteceram duas coisas. Intervenção federal no Rio de Janeiro, que não podia votar PEC, essa foi a versão governamental, e a versão da mídia foi, tiraram uma denúncia do Temer da Cartola, com gravação, e não sei o que ele perdeu a legitimidade, e não sei o que. Gente, isso tudo é para não dizer para nós, trabalhadores e trabalhadoras, que a nossa greve geral deu certo. A mídia nunca vai fazer isso e o governo nunca vai fazer isso. Então faz uma intervenção federal no Rio de Janeiro, e até hoje eu escuto trabalhador e trabalhadora dizendo, não, mas a reforma da Previdência do Temer foi votado porque apareceu uma denúncia. Não foi votado porque apareceu uma denúncia. Não, a reforma da Previdência do Temer foi derrotada porque teve a intervenção federal no Rio de Janeiro e não podia mais votar a PEC. Gente, isso aí é a desculpa. O que derrotou aquela reforma da Previdência foi uma greve geral da classe trabalhadora. São esses processos de luta que garantem direitos, que mantêm direitos e que conquistam direitos. Aí o Kleber, ele fez um questionamento assim, muito direto, que é o seguinte, a proposta do sindicato sobre a migração e no caso de quem ingressa já no regime de previdência complementar, adesão à FUNPRESP ou não. Gente, sobre a migração, muitos sindicatos já têm o acúmulo suficiente para ter uma posição de orientar pela não migração. Esse acúmulo, eu acho que já existe, acho que até o Citraeng tem essa posição. Lá no Sintrajude, do qual eu participei também da direção até recentemente, essa era a orientação. Agora, sobre a questão da adesão ou não à FUNPRESP, que eu trouxe aqui nesse debate, eu trouxe trazendo uma proposta de discussão, uma proposta para debate. Isso não é posição do sindicato, eu não estou aqui falando em nome do Citraeng ou de nenhuma outra entidade sindical. Eu estou trazendo uma proposta para discussão, eu acho que as entidades sindicais precisam fazer essa discussão, eu trouxe uma contribuição para essa discussão, uma contribuição que eu, Fabiano, estou trazendo na perspectiva de um servidor que ingressou após a instituição do regime de previdência complementar obrigatório. E aí eu quero dizer o seguinte, desde o primeiro dia que eu ingressei, eu contribuo para a FUNPRESP com 11% da minha remuneração, agora inclusive estou atualizando para ser o equivalente ao que eu contribuiria, mas isso é uma perspectiva que eu não estou olhando, eu não estou tendo uma simulação de rendimentos. Quanto é que eu vou... Não, eu quero ter uma perspectiva de dizer assim, eu contribuo como todos os meus colegas contribuem no mesmo patamar. Quando muito, vai servir para mostrar o desastre que é o FUNPRESP. Tá? Mas é uma perspectiva de um debate que eu acho que, inclusive, quero elogiar o Citraeng por fazer essa discussão num período que não se relaciona com uma janela de migração. Porque, normalmente, os sindicatos correm para fazer essas discussões quando há janelas de migração. O Citraeng
está de parabéns por promover essa discussão num período, digamos assim, de normalidade. Esse é um debate que as nossas entidades sindicais precisam fazer, porque elas precisam dialogar com esses servidores que ingressam. Os nossos dirigentes, essa é uma realidade, na sua maioria, têm o direito à paridade, à integralidade, e quando muito estão fazendo a discussão da migração, né, que daí é outra discussão. E aí só uma questão, que até que o Enilson comentou também, que é o seguinte, da questão da adesão compulsória, né? Na verdade, o que existe é o seguinte, como eu falei, são duas coisas: regime de previdência complementar, que é a contribuição limitada ao teto, e adesão ou não à FUNPRESP. Então, o regime de previdência de quem ingressa não tem escolha, é o regime de previdência complementar. Agora, a questão da adesão à FUNPRESP, ela é uma adesão, ela é voluntária. Só que, com mudanças legislativas posteriores, foi feito de uma forma em que a adesão é automática, ela não é compulsória, ela é automática. Então, você já entra, digamos assim, contribuindo por FUNPRESP. Foi um mecanismo que eles encontraram para aumentar as adesões, porque as pessoas também não acreditavam, inclusive por uma falta de uma discussão como essa que o Citraeng está fazendo, de qual é a orientação, inclusive dos sindicatos, em relação a essa questão aí da adesão ao FUNPRESP. Só uma coisa para finalizar, que o Kleber ele também colocou assim a perspectiva futura. Aí o pessoal até aqui já respondeu. O governo é nosso patrão, nós somos trabalhadores, vai ter sempre um conflito de interesses, e o sindicato é o mecanismo que, inclusive, que a gente tem para organizar as nossas lutas e mobilizações. E, por fim, só foi colocado aqui, já estou concluindo aqui, a questão da dívida pública, nessa lógica de como ela se instalou. Gente, a dívida pública se estabeleceu num período em que as contas do governo eram superavitárias. Como é que um governo que tem superávit nas contas acumula dívida? É a lógica de você tirar dinheiro do cheque especial para botar na poupança. Né? Você tá zerado ali, mas você vai acumular dívida. Então, isso foi o que o governo fez. Então, isso não foi uma necessidade, isso é uma política. E a Auditoria Cidadã da Dívida tem sido muito feliz em denunciar isso, e de, inclusive, compreender que nós, quando formos fazer uma auditoria, que a gente precisa continuar construindo essa ideia, a gente precisa voltar nas origens dessa dívida. Porque, como eu falei, a palavra dívida, ela nos remete que temos que pagar, porque está devendo, tem que pagar. Essa é a lógica, inclusive por esse motivo que se trabalha com esse nome, né, de dívida pública. Mas a gente precisa voltar na gênese disso, a gente precisa combater essa lógica desse sistema de apropriação de recursos, de desvio de recursos do orçamento público para o sistema financeiro. E o nosso direito à aposentadoria, hoje, ele é ameaçado por essa lógica, porque eles estão tirando dinheiro da Previdência, tiram da saúde, da educação, com a lógica do teto de gastos e do arcabouço fiscal, para sustentar esse sistema da dívida. Então, combater esse sistema da dívida é central para a gente poder lutar pelos direitos aí que a gente busca defender, o direito à saúde, à educação e à aposentadoria. É isso. Então, gente, muito obrigado aí pelo espaço. Gente, eu agradeço muito aqui a presença do Rodrigo Ávila, agradeço a presença do Toninho, agradeço também a presença do Fabiano dos Santos aqui, e também a presença de todos vocês. Gostaria de convidar